Tem uma cena de um desenho evangélico que Jesus ele fala para um personagem se chama Thomas. Ele diz assim: cuidado com a cobiça e a inveja, Thomas, porque o verdadeiro valor de um homem vai muito além das coisas materiais que ele possui. E aí ele começa a contar uma história que está presente no Evangelho de Lucas. Havia um homem que tinha muitos terrenos e ele já estava muito bem de vida. E ele fala assim: vou construir celeiros maiores e ajuntar ainda mais recursos. Só depois eu vou casar e vou ter as coisas. E aí aí Deus do alto diz para ele assim: hipócrita, não sabes que ainda hoje tirarei a tua vida. E aí esse homem ele constrói esses celeiros e ele acaba morrendo e ele não desfruta. E no de encontro, né, provavelmente com esse homem, ele estava olhando a riqueza do outro e cobiçando aquela riqueza do outro e falando assim: aquele cara tem algo de valioso, bonito, belo, atraente. E o meu não é belo. Você quer saber? Vou construir um celeiro maior do que o dele bem no meu campo. E aí ele constrói um celeiro maior e fala assim: agora eu vou viver a vida. Só que aí ele morre. E ele não vive muito na direção do que você está indo. Às vezes o cara ele passa a olhar para uma outra mulher e ele fala assim: nossa, aquele celeiro é mais bonito do que o meu celeiro atual. Ao invés de investir no celeiro dele. E aí ele vai e investe no outro celeiro. Só que aquele celeiro, uma hora ele pode depreciar, porque faz parte da vida. A constância, muita gente se engana que a constância é uma linha reta, pelo nome, né? Mas não. A constância é uma onda, ela sobe, desce, ela vai plano, depois sobe muito. É que nem o ato de eu postar os cortes do Estrada Podcast, que é muito curioso, né? Que eu vejo isso muito no trabalho diário. Você posta um corte, ele bate 2.000 visualizações. Aí você posta um outro corte, ele bate 10. E assim vai. 1.000, 2.000, 5.000, 10, 15. Aí um belo dia, um corte bate 7 milhões. Inclusive é por isso, curiosa a história do corte de 7 milhões do Estrada Podcast. Porque era meio-dia, eu estava no cabeleireiro e eu falei assim, cara, eu postei esse corte, eu sabia que ele ia dar 150 mil. E tinha 150 mil. Na verdade, eu falei que ia dar 6 dígitos, né? E aí, quando eu cheguei aqui à noite no podcast, o Diácono falou assim: pô, cara, o corte bateu 1 milhão. Em menos de 12 horas. Inesperado. Uhum. Então, é aquele negócio do lance do celeiro. Às vezes você tá achando que o seu celeiro tá depreciado, que a sua vida está ruim, e a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde por um único detalhe: nós não sabemos dos bastidores. Nós jogamos sempre olhando para o palco. E, e a gente sempre sabe do nosso palco e do nosso bastidor, mas a gente nunca sabe do bastidor do outro. Exatamente. É isso. A gente vive uma vida que a gente, todos nós, né, como sociedade, a gente sempre tá querendo mais, 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 mais. Pra você ver como é que são as coisas. Você falou desse negócio de celeiro. Eu tava conversando hoje com uma pessoa no Minas Shopping. Aí eu tava saindo do estacionamento, a pessoa, ô, Rap Show, vem cá, ô, eu sou seu fã, começou a conversar comigo. Ô, esse galo vai cair, não contrata ninguém. Sempre, velho, todo dia conversa comigo agora é essa, o galo vai cair, não contrata ninguém. Todo dia, todas as pessoas que me param falam exatamente a mesma coisa. Hélio Couto fala do tanto que você reforça uma coisa, ela vai acontecer. Aí, cara, ele chegou e falou um negócio que é exatamente uma coisa que você falou, de aproveitar a vida. Ele falou assim, cara, eu não entendo esse meninho, não. Eu falei, não, o que que é? Pô, um velho bilionário, daqui a pouco ele morre. E aí? E é verdade, né, cara? O meninho, se ele pegar todo o dinheiro dele e distribuir e falar assim, eu quero que dá 1 milhão para cada próximo, 10 milhões para cada próximo pessoa da minha vida. Vende todo o meu patrimônio, vende tudo, todas as ações do MRV, ele deve ter uns 10 bilhões. Se ele colocar 10 milhões na cabeça, não sei quanto que dá 10 bilhões dividido por 10 milhões, talvez ele encontre até eu lá no parentesco dele distribuindo dinheiro, chegando em mim. E eu fico pensando o seguinte, pô, cara, se a alegria desse cara é o Atlético, se ela é igual do Pedro Lourenço, por que o Pedro Lourenço está fazendo isso tudo no Cruzeiro? Porque o sonho dele é ver o Cruzeiro campeão com ele sendo dono.
Ele quer entrar na história. Talvez o Rubens Menin já realizou, né? Porque ele foi campeão logo de cara, né? Ele tá aproveitando a vida, né? Entendeu? Então pode ser isso. Então assim, cara, eu concordo muito com você. Eu acho que a vida, a grama do vídeo... Outro dia eu vi também um vídeo, o cara gravando o outro assim, ó. Aí no que tava gravando o outro, o cara influencer, todo feliz assim, ó. Aí o cara tava gravando assim de longe. Aí quando o cara para de gravar, o influencer fala assim, ó. Não tava fazendo com alegria, né? Não era de verdade. Aí, mas quem tava vendo lá, falou, olha a alegria dele. Quem viu pelo Instagram? Nossa, olha como é que o cara tá feliz, como é que é a vida dele, olha o que ele tá falando ali. Aí eu... Deprimido. O Whindersson Nunes. Olha de onde Mas o esses Whindersson comediantes todos são depressivos, você já São. reparou? É Jim curioso, Carrey é né? depressivo, ele é depressivo. Todos esses comediantes, assim, de altíssimo nível, eles são depressivos. Parece que é um Uma dom. fuga da realidade. Parece que eles têm um dom pra fazer os outros felizes, mas eles não conseguem se encontrar, né? Eu sou espírita e eu acredito muito que a gente vem para poder resolver demandas, né? Que a gente teve na construção da nossa vida. E eu acredito muito que esses caras, por exemplo, muitas vezes eles têm a oportunidade de dinheiro, de tudo, para que eles consigam ser felizes com eles mesmos, e eles não conseguem. E aí eles voltam de novo, têm as oportunidades todas de novo, e vão tendo as oportunidades, e eles não conseguem se encontrar. Eu acredito muito nisso, cara. Eu tenho uma dúvida. O espiritismo acredita em reencarnação? Total. Eu tenho uma experiência que eu acho que é reencarnação. Pois é, o espiritismo, ele... Na verdade, cara, a igreja cristã era reencarnacionista. Até que chegou-se um certo período que ela tirou isso. Tem uma parte do evangelho, não lembro de quem que é, que ele fala assim, que Jesus vira e fala assim... Você tem que nascer de novo. Isso. Você tem que Ele nascer fala de para novo. Augusto Nicodemos. Isso, para Nicodemos. Ele fala assim, aí Nicodemos, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entende como assim reencarnar. Ele fala assim, tu é mestre das leis de Israel e não sabes disso? Que você tem que reencarnar para você ir corrigindo, para você chegar no divino, para você voltar, ser uma centelha divina, né? Eu acredito muito nisso. Essa aí é uma opinião minha, tá? Eu acredito que a gente é uma parte de Deus, a gente é uma centelha divina. Deus está fora do tempo, do espaço, ele é o todo. A gente é uma centelha. Para a gente voltar a ser parte dessa divindade, a gente tem que chegar num nível... De evolução espiritual maior. Exato. Então eu acredito na reencarnação pra caramba. E você acredita que tá reencarnando por algum motivo? Você já descobriu isso? Não descobri ainda não. Não, assim, teoricamente eu sei. Porque como eu estudo muito o espiritismo, leio muito, penso muito, assisto muito os especialistas, né, da área e tudo, eu acredito que eu tenha demandas, que eu já conheço as minhas demandas internamente, que eu preciso corrigir para poder melhorar como ser humano. Então eu tenho defeitos muito graves, né? Eu sei dos defeitos que eu tenho, né? Então eu acredito, por exemplo, eu sou um cara gastador. Sou um cara que eu ganho muito dinheiro, mas eu gasto ao mesmo tempo, porque eu gosto de comprar, gosto de fazer os outros felizes, eu banco um churrasco aqui, gosto de levar minha mulher para passear, e eu acho que isso é um defeito grave, que eu tenho que fazer uma correção de rota, eu venho tentando fazer, estou muito melhor do que eu já era, que é o esbanjador, né? Ninguém precisa ser esbanjador, né? Eu me achava muito também, ainda me acho, né? Um ego muito grande. Hoje eu tenho menos ego, mas eu ainda tenho muito ego. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que de vez em quando eu me pego falando coisas que depois eu olho pra mim e falo assim, caralho, pra que eu falei essa merda? Pra que eu disse isso? Foi só pra pessoa não achar que eu sou isso. Olha, que loucura. Sabe? Então esses defeitos que a gente tem, a gente vai fazer. Eu sou uma pessoa muito reflexiva nisso, eu faço essa reflexão, eu vejo isso. Falei, caramba, pra que eu falei isso, cara? Eu falei isso só pra pessoa não pensar que eu sou isso. Olha que loucura. E daí se ela pensar que eu sou isso? Eu não sou. Olha que doideira. Então, assim, eu ainda tenho esses defeitos todos pra fazer correção de rota, né? Eu sinto muito isso. Então eu acho que eu tô aqui pra isso. E eu tento, eu trabalho. Uma qualidade que eu tenho é o seguinte, cara, isso daí é uma qualidade que eu tenho, eu escuto, cara. Se você virar pra mim e falar certas coisas, um amigo meu, Eduardo Guerra, outro dia chegou pra mim e falou um negócio, eu falei, pô, verdade, cara, preciso melhorar isso. E desde então vem melhorando. Eu acho que uma das na minha percepção, eu acho que uma habilidade muito importante, né, que eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, é a capacidade da gente falar a verdade pra nós mesmos. É verdade.
às vezes, nos enganamos muito, nós mentimos para nós e nos colocamos no banco da vítima. É, E o banco da vítima, ele é sempre confortável porque ele coloca sempre você como a pessoa que sofre e alguém é o seu algoz. é verdade. Sendo que, na verdade, o banco da vítima, ele esconde um defeito disfarçado, que é a ausência de autorresponsabilidade. Você se coloca refém da outra pessoa e a outra pessoa, ela começa a comandar a sua vida sem que você perceba. E quando você passa a falar a verdade para si mesmo, você começa a enxergar os seus defeitos, as suas falhas, e assim você começa a assumir a responsabilidade pela sua vida e a vida começa a andar É, de exato. forma positiva. Falou tudo, é isso mesmo. E às vezes a gente carece de falar a verdade para nós mesmos, porque a gente fica pensando assim, o que os outros vão pensar se eu finalmente admitir que eu sou um mentiroso? Se eu finalmente admitir que eu sou um covarde, que eu sou um procrastinador? Sendo que, na verdade, talvez as pessoas elas nem vão perceber que você foi honesto consigo mesmo. É. E aquilo ali só vai fazer diferença para si mesmo. Exatamente, ou a gente tem que, quando a gente olha, minha mãe falava assim, que o maior problema que a gente tem é não trabalhar sobre os defeitos, e quanto mais velho a gente fica, mais os defeitos da gente se expandem, e eles viram parte total da nossa personalidade para sempre. Então a pessoa que ela é muito raivosa, ela tem muita ira, minha mãe falava de ira, a pessoa que tem muita ira, quanto mais velha ela tem, mais ira ela tem. Mais ira ela tem. E quanto mais ira ela tem, mais raiva ela sente, mais ódio ela sente, mais problema ela sente. E ela não vai conseguir. E ela não vai se corrigir. E aí ela vai ter que voltar aqui, aí dentro dessa ideia que eu tenho, ela vai ter que voltar aqui para tentar corrigir isso. Sabe? E é muito complicado porque, cara, você viver em sofrimento é muito ruim. Você viver em sofrimento é muito ruim. Aí eu venho uma pergunta. Então, você acreditando em reencarnação, as pessoas que nascem, todas elas são reencarnações no caso? Nenhuma nasce de originalidade no caso? Não, nasceram lá atrás, né? Lá Não, atrás, mas né? mas eu falo agora. Não acredito que aqui não tem nenhuma alma nova, né? Nenhuma coisa nova, né? Acho que não, acho que é tudo reencarnação. Mas por quê? O que o Espiritismo fala por conta disso? Então, o Espiritismo fala que é tudo, são almas já que estão experienciando a matéria, né, há muito tempo. Porque o Espiritismo ele acredita que você só corrige os seus defeitos experienciando a matéria. Uhum. Que a matéria, aqui tem muita densidade, tem muita coisa. Por exemplo, o Espiritismo, cara, você já viu o filme Nosso Lar? Sim, No já filme vi. Nosso Lar, você reparou que quando a menina, ela tá doida pra voltar pra Terra, ela desce uma montanha, e ela quer voltar lembro. pra Terra, mas ela entra num umbral, que é tipo um inferno, mas né, num umbral, e ela entra dentro do umbral, ela não entra dentro, ela não vai, você entendeu que a nossa noção de céu e terra é assim, né, céu, terra e inferno, não é assim que a gente imagina? Positivo. Mas na verdade é assim, o Espiritismo acredita que aqui tá a terra, aqui tá um umbral e aqui tá o céu. Mas é realmente isso que tá, né? Entendeu? É assim. Então, por exemplo, quando a menina sai aqui do céu, ela tá descendo em direção na Terra, ela passa no umbral. Entendeu? É isso. Então, assim, eu não acredito que tenha alma nova neste planeta, nessa existência nossa, porque nós já estamos há muito tempo aqui. São 6.000 anos, 10.000 anos para alguns. Então, eu não acredito nisso por conta disso. Eu acredito que se uma alma nova vai nascer numa experiência de planeta novo, para ela vivenciar e experienciar tudo desde o início. E na sua opinião, tem alguma espécie de fim de mundo? Porque eu vejo muitos especialistas falando, tá chegando apocalipse, o mundo tá acabando, Jesus tá voltando, ou vamos entrar numa nova era. O Espiritismo ele acredita que o planeta, nós estamos vivendo um planeta tem um início que é tipo só de prova, aí nós estamos vendo prova e expiação. Nós estamos vivendo um momento de prova e expiação. E quando Jesus voltar, nós vamos viver um momento esqueci a palavra, mas tipo de paz eterna. No sentido de que só vai ficar neste planeta aqui aquelas pessoas que realmente já passaram de um nível espiritual melhor, e aí a evolução das pequenas coisas e tal. E essas pessoas que são muito problemáticas, elas vão para um outro planeta recomeçar tudo de novo.
É mesmo? Desde do ferro, do bronze, vão ter que evoluir toda a vida. Porque para pra pensar na vida de 5 mil anos atrás, como é que devia ser difícil. Para pra pensar na vida de 4 mil, 3 mil, 2 mil. Para pra pensar na vida que você tem hoje, onde você... Cara, outro dia 200 anos atrás, outro você dia eu nem vi muito longe. eu vi um cara falando um negócio que foi maravilhoso. Ele falou assim, um camarada velho, foi um cara que ele até faz lá do Brasil Paralelo. Ele tem um barbão assim, ele usa um chapelão, esqueci o nome Só um desse cara. comentário. Jesus tinha CC e Jesus não tinha dente na boca, provavelmente. Porque tinha muito, né? Aí agora para pra pensar, esse cara falou assim, porra, tu vive aí melhor que o rei espanhol de 1400. Porque, cara, você tem uma privadazinha confortável que você senta ali, você aperta uma privada, imagina seu coco cair numa caixa. Entendeu? Você cortava o dedo, você morria. Brincadeira à parte, não é bem assim, mas você tá entendendo? Hoje você tem remédio, você tem comida, você tem tudo, mano. As mulheres tinham que enfiar trocentos panos pra menstruação. Os homens iam pra guerra toda hora. Hoje ainda vai, claro que tem muita guerra, tem tudo, mas eu tô querendo dizer o seguinte: a vida era muito difícil, era uma vida de sobrevivência diária. Hoje não. Hoje não. Então, assim, cara, eu, eu acho que a vida, antigamente, você tem que passar por essas provações todas pra você amadurecer sua alma, pra você ficar mais forte, pra você ficar com um caráter mais honesto, entendeu? Só que a corrupção nos levou a um ponto de muito problema, né? De muito drama, de muita coisa. Eu acredito muito, cara, que a vida hoje, né, nós estamos vivendo um momento de singularidade, pro bem ou pro mal. Quando você fala assim, você acredita que vai vir um apocalipse que vai matar todo mundo? Não. Não acredito que vai vir um apocalipse para matar todo mundo. Mas eu acredito muito que, para pensar, tirando na África, em países muito pobres da Ásia, em todo lugar do mundo tá nascendo menos gente, né? O Brasil, ele tá numa curva quase que estável, né? Os Estados Unidos ainda nasce mais, mas na Europa já nasce menos gente. Pra caramba. O bem-estar social, você não quer ter filho, você quer viajar, você quer curtir, você não quer, sabe, ter trabalho, dor de cabeça. Pet é tranquilo, pet você pega, larga ele no shopping e vai embora. Pet shop, você larga ele no hotelzinho e viaja, né? É mais fácil você lidar com isso, Mais né? econômico. Então eu acredito muito, cara, que eu virei muito assim. Não é que eu sou religioso no sentido de, ai meu Deus, Nossa Senhora, não é o tempo todo isso não. Mas eu acredito muito na espiritualidade, cara. Eu vou te contar um caso que aconteceu recente. Eu tenho um carro. E nesse carro que eu tenho, tinha uma coisa me dizendo pra quitar esse carro. Tinha uma coisa me falando, quita esse carro. E meu carro já tá mais velho, é 2018. É um ótimo carro, mas ele é 2018. E tinha uma coisa falando pra eu quitar esse carro, quita esse carro, quita esse carro. Uma coisa falando na minha cabeça que eu tinha que quitar o carro, tinha que quitar o carro. E falando assim, você vai ser sorteado no seu consórcio, quita esse carro, quita esse carro. E minha mulher falava assim, não amor, daqui a pouco nós temos que trocar o carro, né? O nosso carro tá ficando mais velho, a gente tem que comprar um carro mais novo e tal. E tudo isso assim. E aí ela veio com esse assunto também. Eu peguei e falei, quer saber, eu vou quitar esse carro. Quitei o carro. Peguei um dinheiro, quitei o carro. Fui sorteado no consórcio ontem. Mentira. Nossa. Aí você vai falar comigo que eu não vou acreditar em Deus? Na espiritualidade? Isso é sorte, velho. Consórcio, porra. A média pra você ser contemplado no consórcio é 3 anos. Eu fui contemplado antes. Tinha uma coisa falando comigo, cara. Isso é Deus, é alguma coisa de espiritualidade. Tá me falando, velho, faça. Você tá precisando trocar esse carro só tá ficando velho, daqui a pouco vai te dar problema. Troca, arruma ele bonitinho e compra um carro novo. Compra um carro zero pra você. Talvez daqui a pouco você vai passar uma dificuldade que você não vai ter dinheiro pra ficar arrumando carro. Sabe-se lá o que vai ser, ué. Então acontece, cara. Então eu acredito muito na espiritualidade, cara. Deus é muito gentil comigo, cara. Deus é muito gentil comigo. Eu conheci uma mulher incrível, cara. Conheci uma mulher incrível, uma esposa, assim, sou apaixonado por ela é apaixonada comigo. A gente vive uma vida muito legal junto. A gente é muito amigo, a gente é muito parceiro. Sabe, ela tá abrindo a loja dela agora, a gente tá junto e tamo tudo junto, e é isso aí. E eu tenho uma coisa engraçada, né? Olha pra você ver, a minha esposa. Ela foi minha gerente de banco, eu não sabia. Eu abri minha conta com ela, eu não lembrava. Aí ela foi contando que trabalhou no banco. Ah, eu trabalhei no banco mercantil. Ah, eu tive uma conta no mercantil. Qual mercantil que você era? Barro Preto. Você era gerente da conta do Barro Preto? Eu abri lá a minha conta. Cara, você era uma lourinha que sentava aqui e o seu gerente de agência sentava ali? Era. Falei, que ano que você abriu? Que ano que você trabalhou lá? 2000 e tanto a 2000 e tanto. Falei, você que abriu minha conta, velho.
Tinha outra mulher lourinha igual você lá, não, você abriu minha conta, eu não lembrava que você era meu gerente. Porque eu fui lá abrir a conta e não ia lá no Caramba, banco. cara, Porque eu não... coincidência. Olha pra você ver. A minha mãe morreu no mesmo dia que a filha dela nasceu. A avó dela tem um papel muito importante na vida dela, igual a minha avó tem um papel muito importante na minha vida. Minha mãe trabalhava muito, eu ficava muito na casa da minha avó. E ela foi criada pela avó. É, as singularidades, né? Olha o tanto de coisa, cara. E tem muito mais, tô te contando aqui algumas. O dia que eu conheci ela, a gente tava numa boate, eu vi ela, eu virei pra um camarada que tava comigo, um amigo meu, e falei com ele assim, velho, aquela mulher, eu preciso daquela mulher. E que, velho? Para, seus acabamos de chegar aqui, velho. Você é o. Desculpa o termo, tá? Você é o comedor do Jack, vai aproveitar, velho. Você sempre pega uma mulher que leva embora. Não, velho, eu quero aquela mulher, velho. Olha ela, velho. Ela é linda, ela é perfeita. Eu quero aquela mulher, cara. Eu preciso dela, eu quero ela. E eu fiquei com ela e nunca mais desgrudamos. Casamos com 1 ano. Fomos morar junto com 8 meses, 7 meses, assim, 6 meses, uma coisa assim. Ela foi morar comigo. Com 1 ano a gente casou. Então, abri uma empresa para ela, eu anuncio ela e ela vende. Agora ela já tá abrindo a loja dela. Eu tô indo abrir minha loja de acessório daqui a pouco, né? Que eu tenho esse lado empresário também. E estamos tocando barco, cara. Então, assim, é encontro de almas. Por isso que eu acredito tanto na espiritualidade, cara. Encontro de almas. Ah, mas o que você passou com sua ex-mulher, com sua ex-namorada e tudo? Cara, pessoas importantes que vivi na minha vida, que, né? Mas o meu encontro de alma era com ela. O meu encontro de alma era para ser com ela. E tá sendo. E vem sendo e será. Pô, cabuloso, hein? Voltando